A chamada veio logo após as 3:00 da manhã. Incêndio de estrutura residencial de 2 andares, possíveis ocupantes no interior. Sem vento, frio de meados de outubro, tripulação completa no caminhão. Ryan Barré estava na metade do turno da noite, terminando uma xícara morna de café no posto de gasolina quando os tons caíram. 6 minutos depois, o motor 7 gritou pela Avenida Pine, fumaça já visível no céu à frente como uma bandeira de urgência se desfazendo sobre os telhados. Eles chegaram ao caos, um segundo andar em chamas, vizinhos gritando, uma mãe no gramado com uma queimadura no braço e nenhuma pista onde seu filho de 8 anos estava. Ryan já havia passado por isso antes. Demasiadas vezes. Entra, procura, não pensa. Essa é a única maneira de ficar de pé dentro de um prédio que quer cair em cima de você. Mascara. Capuz apertado. Visibilidade próxima de 0. Seu rádio estalou com atualizações de TIFF e Ladder 3. Ele varreu o corredor perto dos quartos dos fundos primeiro, agachando-se baixo, pressionando o calor com força em seu equipamento de comparecimento. Nenhuma criança. Nenhum movimento. Mas então, um som. Nenhum grito. Nenhum grito. Amiu. Suave. Agudo. Distinto. Virou-se para a casa de banho e abriu a porta. O espelho já havia rachado com calor. A água estava se acumulando no chão e perto da banheira. Enrolada atrás do banheiro, havia um pequeno gatinho malhado laranja, encharcado, tremendo e miando como se estivesse fazendo isso há dias. Ryan não hesitou. Ele enfiou o gatinho em sua jaqueta, fechou o zíper e se moveu rápido. Não houve tempo para a rádio. O fogo estava devorando as paredes. Ele limpou o corredor, checou novamente o último quarto vazio e recuou pelas escadas enquanto o teto gemia acima dele. Lá fora, a equipa médica trabalhava com a mãe. Seu filho foi encontrado no porão de um vizinho. Ele fugiu pela janela dos fundos. Seguro. Todos contabilizados. Excepto o gatinho. Ryan abriu o zíper do casaco e revelou a bola de pelo úmido. Não estava a chorar agora. Apenas, sentado ali, a piscar-lhe como se esperava. Você é uma coisinha ousada, murmurou, tirando uma luva e acariciando a cabeça do gatinho. Não recuou. Não correu. Em vez disso, ele estendeu a mão com uma pata, lentamente, e tocou seu queixo. Ele o trouxe de volta para a estação após o turno. Coloque-o em uma caixa de arquivo vazia com o cobertor da sala e meia tampa de garrafa de leite. Os caras lhe deram um tempo difícil. Você está adotando essa coisa? Melhor verificar se há olhos de laser, mas no final, ninguém se opôs. Os bombeiros eram otários para resgates. Chamou-lhe Imber, principalmente como uma piada. Mas o nome ficou preso. No dia seguinte, ele levou Imber à clínica local. Sem microchip. Sem etiqueta. Nem sequer um colar de pulgas. Ela era pequena, talvez 6 ou 7 semanas, mas saudável. Um pouco abaixo do peso. O veterinário deu-lhe um pacote de comida de gatinho e um sorriso cansado. Parece que ela escolheu você. Ryan não era uma pessoa de estimação. Nunca tinha sido. Vivia sozinho num quarto com pouco espaço para o seu equipamento de comparecimento, muito menos uma caixa de areia. Mas a Imber não se importou. Ela seguiu-o por todo lado. Sentou-se na borda da banheira enquanto escovava os dentes. Dormiu na bota. Miou uma vez, em voz alta, se demorasse mais de 10 segundos a voltar para uma sala. Ela não era normal. Isso ele descobriu depressa. A maneira como ela o observava, não como um gato, mas como algo tentando entender. Como se estivesse à espera de alguma coisa. A forma como ela se sentou à porta da frente, pouco antes do pager dele disparar. A maneira como ela se recusou a deixar sua bolsa de equipamento sozinha, sempre apalpando o zíper como se soubesse exatamente o que significava. Começou pequeno. 3 dias após o incêndio, ele esqueceu o telefone no parapeito da janela. Imber saltou e empurrou-o para fora. Mesmo antes de tocar. 5 dias depois, ela derrubou um copo de água. Em um jornal com um relatório de incêndio que ele não tinha notado de alguns meses atrás. Causa não resolvida. Mesmo bairro. Depois de uma semana, ele começou a sonhar. Nada claro. Só fumo. Fume sempre. E uma voz. Nem o Imber, nem o humano. Mas algo no espaço entre. Ryan não contou a ninguém sobre os sonhos. Os bombeiros veem o suficiente sem precisar adicionar visões à lista, e a última coisa que ele queria era que alguém atribuísse fadiga ou trauma.
Mas eles continuaram vindo, noite após noite, sempre fumando, sempre a mesma casa, mas torcidos de alguma forma, mais velhos do que aquele de quem ele tirou Imber. E sempre a mesma sensação no peito quando acordou, como se tivesse esquecido de algo importante. Como se alguém o chamasse e ele o perdesse por segundos. Imber, entretanto, havia se tornado um elemento permanente em sua vida. Ela aprendeu a abrir a gaveta da cozinha com as guloseimas não por força bruta, mas batendo nela uma vez, depois deslizando a pata apenas o suficiente para abri-la. Quando ele deixou suas calças de comparecimento perto da porta, ela se enrolou nelas como um cão de guarda. Ela nunca arranhou. Nunca riscadeu. E se alguma vez saísse do apartamento com a porta aberta, o que aconteceu 2 vezes, voltava sempre. Sozinha. Uma noite, depois de um longo turno com 2 ligações consecutivas, Ryan voltou para casa e a encontrou sentada na mesa, olhando para uma foto que ele não se lembrava de ter deixado de fora. Foi de 5 anos atrás, tirada na antiga estação antes de ser fundida no motor 7. Nele, Ryan estava ao lado de seu melhor amigo e parceiro, James Jimmy Callahan, ambos em plena marcha, braços em volta um do outro, fuligem em seus rostos e sorrisos largos. A foto estava numa gaveta. Imber sentou-se ao lado dele agora, uma pata apoiada no canto. O Ryan apanhou. Onde você encontrou isso? O Imber não respondeu. Claro que não. Mas algo sobre o olhar em seus olhos fez o cabelo subir em seu pescoço. Jimmy tinha morrido há 2 anos. Incêndio num armazém abandonado. Colapso do telhado. Ryan tinha estado lá. Tinha tentado contactá-lo. Mas foi demasiado rápido. Demasiado quente. E quando os reforços retiraram Ryan, a seção onde o Jimmy tinha entrado já tinha desaparecido. Nunca recuperaram o corpo. Ryan nunca falou sobre isso. Até o Imber começar a acordá-lo todas as noites, exatamente às 2h46. A hora da última chamada do Jimmy. No início, Ryan atribuiu isso à coincidência. Os gatos eram estranhos. Mas na 4ª noite, quando ela encheu o peito dele e tocou a pata na boca dele, pouco antes de o pager na mesa de cabeceira soltar um estalo estático, não uma chamada, apenas interferência, ele sentou-se, com o coração batendo forte e sussurrou: "Tudo bem. O que é que és?" Ela piscou. Em seguida, caminhou até a janela. A rua estava vazia. Mas perto do poste, algo se moveu. Uma sombra. Em forma humana. Mas foi antes que ele pudesse se concentrar. No dia seguinte, ele levou Imber de volta ao local do incêndio. A casa estava agora vedada, enegrecida e escavada. Os inspetores da cidade declararam que não era seguro e a família se mudou do estado. Mas o cheiro ainda persistia fraco, acre, queimado no solo. Imber sentou-se em seu ombro em uma tipóia. Não se mexeu. Não ronronou. Apenas olhou. Ryan ficou perto da beira da cerca e sussurrou: "Foi aqui que te encontrei. Por que parece que não o fiz?" Atrás dele, Imber soltou um som baixo e gutural. Não é um miado. Quase um rosnado. Ele se virou e viu um homem do outro lado da rua observando-os. Final dos anos 40. Blusão azul. Mãos nos bolsos. Ryan piscou e o homem se foi. Nada de passos. Sem som. Ele voltou para casa. E viu algo que não tinha notado antes. Arranhado no batente da porta carbonizado. Pouco visível sob a fuligem. JC. Iniciais do Jimmy. Mas não eram do fogo. Estavam frescos. Ryan recuou. Imber pressionou contra o peito, ronronando pela primeira vez o dia todo. Naquela noite, ele abriu a velha caixa do Jimmy. Estava no armário dele desde o funeral. Interior. Distintivo. Luvas. Um isqueiro prateado com um lobo gravado na lateral. Um caderno. E uma chave. Sem rótulo. Apenas latão frio, embrulhado num pedaço de papel dobrado. No papel, uma palavra. Voltar. Ele olhou para ele por um longo tempo. Então olhou para Imber. Ela olhou para trás. Não está a piscar. Não respirar. À espera. A chave ficou na palma da mão de Ryan o resto da noite. Ele não o mexeu. Não o guardei. Apenas o virei, uma e outra vez, tentando entender como tinha acabado na caixa do Jimmy. O próprio Ryan tinha feito as malas. Após o colapso. Depois de finalmente terem cancelado a recuperação. Ele permaneceu selado por 2 anos intocado, acumulando poeira como uma cicatriz em uma prateleira.
Ele conhecia todos os itens dentro dele. E essa chave não estava lá. A não ser que alguém o tenha acrescentado. Ou, alguém queria que ele a encontrasse. Ele olhou para Ember. Ela estava enrolada ao pé da cama dele, com os olhos semicerrados, a cauda sacudindo lentamente para frente e para trás. Não dormir, não contentamento. Ela estava à espera. Volta, Cicero. Devolver o quê? No dia seguinte, ele trouxe a chave com ele para a estação. Ele não contou a ninguém. Guardei-o no bolso interno do casaco, perto do peito. As chamadas eram ligeiras, um pequeno incêndio na cozinha, 2 falsos alarmes. Mas não conseguia concentrar-se. Suas mãos continuavam à deriva para a chave como se tivesse peso além do metal. Depois do turno, em vez de ir para casa, dirigiu. De volta ao antigo bairro do Jimmy. Seu amigo morava em uma pequena casa de tijolos de um andar perto do rio, rua tranquila, caixas de correio antigas, cercas de arame caindo do tempo. Os pais de Jimmy venderam a casa após sua morte. O Ryan não regressava desde o funeral. Mas quando ele parou e estacionou do outro lado da rua, uma sensação estranha se instalou em seu peito. Como se a casa o estivesse a vigiar. O pátio estava coberto de vegetação agora. A entrada de automóveis está vazia. Mas a luz da varanda estava a piscar, como se alguém a tivesse ligado um sensor de movimento defeituoso. Ele saiu do carro lentamente. Chave em uma mão. Ember, enfiado na frente do casaco, em silêncio. A porta da frente estava trancada. Ele tentou a chave. Serve. Suave. Sem resistência. Ele virou. E a porta se abriu. Dentro, poeira. Folhas sobre móveis. Ar velho. Mas não abandonado. Alguém esteve aqui recentemente. No corredor, fotos de família ainda estavam penduradas, uma de Jimmy aos 6 anos, segurando um caminhão de bombeiros de brinquedo. Um dele e Ryan durante a graduação da academia, ambos barbeados, todos olhos arregalados e nervos. Ember se contorceu ligeiramente em seu casaco. Sim, Cicero Ryan. Eu também sinto isso. A casa estava tranquila. Muito quieto. Mas na sala dos fundos, a porta estava entreaberta. Abriu-a lentamente. Era o quarto do Jimmy. E na cama, um caderno, aberto para o meio. Na letra do Jimmy. Se você está lendo isso, significa que eu estava certo. O incêndio não foi um acidente. O pulso do Ryan bateu. Ele sentou-se, devagar. Ember pulou para a mesa e se enrolou na borda do livro como se tivesse estado lá antes. Ele continuou a ler. O incêndio no armazém, o do ano passado, não foi uma combustão espontânea. Vi as latas na sala dos fundos no dia anterior. Sem rótulo. Aceleradores de nível militar. Alguém movia algo que não queria encontrar. Eu disse ao chefe. Ele disse-me para o largar. Ryan congela. Ele lembrou-se. Na noite anterior ao incêndio, Jimmy estava com raiva. Frustrado. Ele não diria por quê. Apenas murmurou sobre pessoas erradas fazendo o trabalho certo pelo motivo errado. Ryan virou a página. Se eu não conseguir, alguém tem de ir ao Cacifo 47. As minhas coisas estão lá. Estação 4. Só eu tinha a chave. Dá-o ao Ryan. Ele vai entender. O coração de Ryan caiu. Ele não tinha entendido. Não até agora. Cacifo 47. A estação 4 tinha sido desativada há 1 ano. Trancado, eviscerado, transformado num depósito de abastecimento. E a chave? Não era para uma casa. Foi para um cacifo. Ryan ficou devagar, caderno na mão. Ember saltou da escrivaninha e trotou em direção à porta. Ela sabia para onde ir. Naquela noite, ele invadiu. A estação 4 estava escura, vedada, sem câmaras. A cidade há muito mudou as operações. Ele estacionou a 2 quarteirões de distância, com capuz apertado, Ember preso no interior do casaco como sempre. Ela não fez barulho. No interior, o ar estava mais frio. Obsoleto. Como se o lugar não respirasse há meses. Ele se moveu pela memória, lanterna desligada. Apenas o brilho da tela do telefone e o instinto. Os cacifos ainda estavam lá. Alguns abrem. Alguns partidos. Moss 47. Ainda trancado. Ainda inteiro. Ele puxou a chave. Mãos a tremer. Virei-o. Clique.
Interior. Uma mochila. Ele descompactou. Arquivos encontrados. Fotografias. Pendrives. Um distintivo sem nome. E um telefone queimador. Ainda acusado. Ele ligou. Um vídeo. Datado um dia antes do incêndio. Ele pressionou o play. O rosto do Jimmy encheu o ecrã. Cansado. Sujo. Ojos assombrados. Se algo acontecer comigo, Ryan, não foi um acidente. E se estás a ver isto, espero que a Ember te tenha encontrado. Porque ela não é só um gato. Ela é a última coisa em que posso confiar para transmitir esta mensagem. Orion Olhu. O ecrã ficou escuro. A garganta apertou-se. Ele olhou para baixo. Ember Olhu para trás. Olhos brilhantes. Firme. Certo. O Ryan não se mexeu. A tela do telefone ficou preta em sua mão, mas as palavras ainda ecoavam em seus ouvidos como uma sirene em um corredor estreito. Espero que Ember tenha encontrado você. Não se. Esperança. Como Jimmy tinha planeado. Contava com isso. Mas como? O incêndio que matou o Jimmy aconteceu há 2 anos. O gatinho tinha apenas 7 semanas quando Ryan a encontrou. Não fazia sentido. A menos que... Ele olhou para Ember. Ela piscou uma vez. Sem medo. Sem confusão. Apenas compreensão. O tipo que fez a pele de Ryan rastejar, não porque o assustou, mas porque parecia real. Demasiado real. Ele se agachou, levantando-a do chão frio de concreto e embalando-a contra o peito. Não és um gato normal, pois não? Seu ronronar suave vibrou contra suas costelas como um silencioso não. Na manhã seguinte, Ryan não foi à estação. Ele nem sequer ligou. Ele precisava de respostas. Nem palpites, nem memórias, nem lampejos de sonhos. Respostas reais. Os arquivos na mochila estavam cheios de detalhes que Jimmy havia coletado nas semanas anteriores ao incêndio do armazém. Esquemas do prédio, cópias de formulários de remessa de materiais perigosos e uma lista digitada com o rótulo incêndios não relatados. 14 incidentes. Tudo num raio de 5 milhas. Todos em edifícios pertencentes à mesma holding. Nenhum deles chegou a ser notícia. Eles eram chamados de acidentes, vazamentos de gás, fiação defeituosa, incêndio criminoso por vagabundos, qualquer coisa que pudesse ser fechada rapidamente. Eu Jimmy e Eva Seguilos. Ryan espalhou os arquivos pelo chão de seu apartamento, brasa enrolada no centro, nariz se contorcendo como se o cheiro de segredos queimados ainda permanecesse no papel. Um documento chamou sua atenção, uma impressão de um e-mail interno entre 2 nomes que ele não reconheceu. Assunto: 47 está a fazer perguntas. O sangue do Ryan ficou frio. Cassifo 47. Sabiam que o Jimmy procurava. E então ele se foi. Não enterrado. Não recuperado. Apenas desapareceu. Deixou uma mensagem a Marnie, a única pessoa em quem confiava fora do departamento. Ela trabalhou no centro de resgate de animais e sempre disse que Ember era especial. Quando ela apareceu 1 hora depois e viu os arquivos, suas primeiras palavras foram: "Você não deveria encontrar isso, não é?" "Não", disse Ryan. "Mas eu fiz." Eles repassaram tudo juntos. Devagar, com cuidado. Quando ele lhe mostrou o vídeo de Jimmy, ela sentou-se em silêncio atordoado. Então ela se virou para Ember. "Ela não é apenas uma mensageira", sussurrou Marnie. "Ela é uma chave." Uma chave para quê? A memória. A TI. A qualquer coisa que o Jimmy não pudesse levar. Eles não falaram por um tempo depois disso. O peso de tudo era demasiado pesado. Naquela noite, Ryan dormiu pela primeira vez em dias. Ember enrolou-se ao lado dele, como sempre. Mas desta vez, o sonho era diferente. Sem fogo. Sem gritos. Apenas Jimmy, de pé à beira de uma porta enegrecida, seu equipamento de bunker coberto de cinzas, seu rosto desgastado, mas pacífico. Ele olhou para Ryan. Sorriu. Obrigado por ouvir. Então ele apontou atrás dele. Uma porta. Ryan não tinha visto antes. Abriu-se lentamente. E por trás disso, luz. É Ember. Não é um gatinho. Não é um gato. Algo mais antigo. Mais sábio. Ainda com os mesmos olhos. Quando acordou, o relógio disse 2 horas e 46. Outra vez.
Mas desta vez, ele não estava com medo. Ele levantou-se Arumiai o Sacco. e dirigiu. O local final que Jimmy havia circulado era na periferia da cidade, um antigo armazém registrado em uma empresa de fachada. Previsto para demolição. Não marcado. Vedado. Estacionou a 2 quarteirões de distância. Levou o Imber com ele. Corte a cerca com cortadores de parafuso do galpão de abastecimento da estação. O interior estava escuro. Frio. Kairava a fantasmas quimicos e a podrideo seca. Mas assim que ele pisou no andar principal, Imber saltou de seus braços e correu para frente. Ember Spear. Ela não correu muito longe. Apenas para um armário de metal queimado. Dentro, uma unidade flash. Escondido numa lata enferrujada. Ryan recuperou e embolsou, com a respiração presa na garganta. Quando ele se virou, havia um homem entre ele e a saída. O mesmo blusão. Os mesmos olhos daquele dia do outro lado da rua. Deveria ter deixado tudo em paz, disse o homem. O Ryan não recuou. Foi você quem fez isso, pessoal. Seu amigo tornou isso pessoal. Tu. És apenas uma limpeza. O Ryan não se mexeu. Eu tenho os arquivos. A unidade. Os nomes. Se algo me acontecer. Você acha que as pessoas se importam? Achas que alguém está a ouvir? Eu não me importo se eles são, disse Ryan, dando um passo à frente, porque ela é. Ele apontou para Imber, que agora se sentou calmamente atrás do homem. O homem olhou para trás. E os olhos de Imber brilharam. Brilhante. Não natural. Como fogo refletido em ouro. O homem tropeçou. E naquele batimento cardíaco de medo, o Ryan mudou-se. Derabuo. Run. Ele entregou o carro a um jornalista que Marnie conhecia, alguém que não assustou facilmente. A história levou 2 semanas para chegar. Mas quando fez, explodiu. A cidade iniciou uma investigação. 2 funcionários renunciaram. A holding desistiu. Não trouxe o Jimmy de volta. Mas acabou com o silêncio. 1 mês depois, Ryan estava na mesma rua onde primeiro tirou Imber do fogo. A casa já tinha desaparecido. Nivelado. Mas lembrou-se da casa de banho. A telha. O cheiro. A forma minúscula atrás do vaso sanitário. Imber sentou-se ao lado dele. Cresceu agora. Ainda em silêncio. Ainda a ver. Foi você? Ele perguntou baixinho. Você estava realmente com ele? Ela não respondeu. Ela não precisava. Ela encostou a cabeça na bota dele e olhou para cima. Em seguida, caminhou em frente, em direção ao corpo de bombeiros, cauda erguida. Seguiu-o. Como ela sempre soube que ele o faria. Ryan não falou muito depois que a história foi divulgada. Não há imprensa. Não para a tripulação. Ele deu uma declaração ao departamento e deixou o resto se desenrolar sem ele. Imber permaneceu sua sombra, nunca mais do que 2 passos atrás, se ele estava andando pelo apartamento ou andando pelo perímetro do quartel. Ele começou a manter um caderno, cheio de tudo que não conseguia explicar. Os sonhos, a forma como Imber sempre acordava às 2h46, o calor que irradiava dela quando ela se enrolava perto da caixa dos pertences de Jimmy, a forma como ela às vezes olhava para a parede do corpo de bombeiros como se visse algo que Ryan nunca poderia. Certa noite, ele atendeu um telefonema sozinho no prédio abandonado, fumaça, mas sem chamas, e, ao passar pela porta meio desabada, sentiu uma pressão familiar no peito. Desta vez, o Imber não tinha chegado. Ele a deixou em casa, pensando que era apenas mais um alarme falso. Mas ali parado, rodeado de cinzas e silêncio, ouviu outra vez. A voz, não alta, não clara, mas presente. Como um sussurro atrás da fumaça. Não te esqueças. Foi tudo o que disse. Quando ele voltou para casa, Imber estava andando perto da porta, cauda rígida, olhos arregalados. Ela pulou em seus braços, garras cavando em sua jaqueta sem medo em aviso. Depois disso, ele nunca mais a deixou. As pessoas fizeram perguntas. Alguns pensaram que ele o tinha perdido. Alguns sugeriram que ele precisava de uma folga. O chefe deu-lhe uma semana de licença pessoal. Ele passou a ler todos os relatórios que o Jimmy tinha deixado, todos os processos, todos os incêndios inexplicáveis, todas as notas que tinham sido rabiscadas nas margens. Imber deitava-se ao lado dos papéis todas as vezes, apalpando certos cantos, cutucando o nariz contra linhas específicas.
Era como se ela se lembrasse de tudo. E Ryan, lentamente, começou a acreditar no impossível, que de alguma forma, alguma parte de Jimmy tinha conseguido. Não fisicamente nunca houve um corpo. Mas outra coisa. Algo que precisava ser transportado. Preservado. Entregue. E Imber tinha sido o navio. Ele não tentou explicar a ninguém. Ele mesmo mal o compreendia. Mas parecia certo. E mais do que isso, parecia real. Na semana seguinte, ele revisitou todos os locais de incêndio que Jimmy havia marcado, desta vez com Imber no ombro. Em um local, uma antiga livraria reduzida a escombros, Imber sibilou no momento em que passou pela moldura da porta. Orion Congela. Lá, na madeira enegrecida, havia outro símbolo iniciais desta vez. Não do Jimmy, não do Ryan, um par diferente, TK. As mesmas iniciais dos pedidos de autorização iniciais para a holding proprietária do armazém. Não foi só corrupção. Foi pessoal. Alguém tinha assinado seu trabalho. Imber cheirou o ar, depois ficou completamente imóvel. Ryan tirou uma foto, circulou as iniciais e saiu. O padrão estava a tornar-se claro. Os incêndios não foram apenas encobrimentos. Eram limpezas. Rassuras. Removendo edifícios ligados a algo mais antigo, algo mais profundo. Jimmy tinha chegado muito perto. E Imberella era a apólice de seguro. O correio. O último pedaço de memória que não conseguiram apagar. Naquela noite, o Ryan abriu a última caixa do cacifo do Jimmy. No interior havia recortes de jornais, a maioria antigos, alguns datados de 20 anos atrás, sobre um homem chamado Thomas Kessler, um magnata imobiliário que se tornou investidor silencioso, cujo nome havia sido discretamente removido de meia dúzia de documentos de propriedade após incêndios. Ryan olhou para a foto. Kessler era mais velho agora. Mais fino. Escondido atrás de óculos escuros e guarda-costas. Mas os olhos aguçados, calculistas não mudaram. Imber sentou-se ao lado dele, olhando também. Ryan olhou para ela e sussurrou. Você sabia, não sabia? Ela não piscou. Ela apenas se virou, saltou da mesa e foi para o corredor. Pela primeira vez, Ryan sentiu que a estava perseguindo, não protegendo-a. E talvez fosse esse o ponto. Ela não tinha vindo até ele para ser salva. Ela veio conduzi-lo à verdade. Tudo o que tinha de fazer agora era segui-lo. Ele a seguiu sem saber para onde eles estavam indo, pouco depois da meia-noite, Imber avançando pela cidade como se ela tivesse vivido lá por mais tempo do que ele. Eles passaram por lojas fechadas, luzes de rua cintilantes e becos onde o vento frio se enrolava entre tijolos e arame. Ela nunca parou para verificar se ele estava atrás dela. Ela apenas se moveu, confiante e quieta, até chegarem à beira do rio, onde uma antiga doca de carregamento de cimento se projetava como uma cicatriz esquecida ao longo da água. Orion Abrandu. Ele não estava aqui desde criança, quando o cais fazia parte de uma antiga fábrica de barcos, há muito tempo fechada com tábuas. Imber esperou à beira do portão. O elo da corrente enferrujado mal se manteve unido. Sem luzes. Nenhuma moção. Apenas um edifício que a cidade tinha arquivado como condenado anos atrás. Ela escorregou pela abertura da cerca. Ele hesitou. Em seguida, abaixou-se sob a seção torcida e seguiu. No interior, o espaço era enorme, escavado e aberto, o ar pesado de poeira e podridão. Andames velhos rangayam asama. A água gotejava em ritmos lentos de tubos estourados no alto. No canto mais distante, além de uma parede meio desmoronada, havia uma seção queimada. Vigas ennegrecidas. Betão derretido. A respiração de Ryan ficou presa em seu peito. Ele reconheceu-o. Foi aqui que começou. Não o fogo do Jimmy. Mais velho. Um dos primeiros em que treinaram como novatos. O edifício tinha sobrevivido, mal, e todos pensavam que era apenas mais um acidente elétrico. Mas Imber caminhou até o centro daquele local queimado, sentou-se e olhou para cima. Ryan se aproximou e viu. Fraco, esculpido no concreto sob as cinzas, quase apagado pelo tempo, as mesmas iniciais. TK, mas ao lado dele agora, um novo conjunto. Fresco. R.B. His. Ele caiu de joelhos, com o coração batendo forte. Imber moveu-se ao lado dele e pressionou a cabeça contra o braço dele. Não apenas conforto. Autorização. Atingiu então, não como memória, mas como clareza. Kessler não estava apenas limpando propriedades. Ele estava a cobrir alguma coisa.
Algo que tinha começado muito antes de o Jimmy ter retirado um ficheiro. Algo maior. Os edifícios não eram aleatórios. Todos já foram locais de incêndio. Formação de queimaduras, acidentes, investigações de incêndios criminosos, locais utilizados por departamentos de toda a região durante anos. E se Kessler estivesse no controle de mais do que apenas propriedade? E se ele estivesse a manipular as chamadas? Os riscos? Enviar bombeiros para situações que não eram seguras, não por engano, mas por design. Ele pensou no armazém. Os registros em falta. Os recipientes não declarados. Jimmy não tinha tropeçado em um acordo desonesto. Ele descobriu um sistema. Ryan ficou devagar. Ember seguiu. O quarto parecia mais pesado agora, cheio de coisas invisíveis. Quando ele se virou para sair, uma viga atrás dele gemeu, apenas uma vez, e um fragmento de metal caiu do teto. Ryan recuou instintivamente, mas Ember não se mexeu. Ela olhou para o local onde caiu. E então, atrás dele um painel. Meio queimado. Bent. Ele estendeu a mão e soltou-o. Dentro da cavidade havia uma caixa à prova de fogo trancada. Não tinha derretido. Foi enterrado atrás do muro, protegido. Esquecido. Ele o carregou para fora, o coração batendo forte, as mãos tremendo. Quando abriu, o conteúdo era mínimo. Um relatório de incêndio de 20 anos atrás, marcado confidencial em tinta vermelha, uma fita cassete velha em uma capa de plástico e uma foto, preto e branco, desgastada, mostrando 4 homens em marcha de comparecimento em frente a um armazém diferente. Um deles era Kessler. Outro era o pai do Ryan. Ember Miado. Suave. Urgent. Ele afundou no meio-fio, virando o estômago. Ele nunca soube os detalhes da morte do pai. Só que aconteceu de plantão, num incêndio que deu errado. Não há sobreviventes. Até agora, ele nunca tinha visto uma foto da cena. Mas aqui estava, e Kessler esteve lá. Ryan agarrou a foto com as 2 mãos. Tudo dentro dele virou. Ember se enrolou em torno de sua perna, pressionando como uma força de aterramento. Não só por agora. Para tudo. O fogo não apanhou o Jimmy. Tinha tentado. Tal como tinha levado o pai. Mas a verdade ainda estava viva. Ember foi a prova. E agora Ryan tinha que decidir o que fazer com isso. Não apenas pela justiça. Para a memória. Para aqueles que carregaram o peso antes dele. E aquele ao seu lado agora, que nunca deveria ter sobrevivido, mas de alguma forma sobreviveu, carregando a voz do homem que perdeu. Ele olhou para o outro lado do rio, o horizonte iluminado em uma névoa laranja e sussurrou: terminamos isso. Juntos. Ele não foi para casa. Não fazia sentido. O que quer que venha a seguir precisaria de mais do que conforto. Precisava de ação, de provas e de alguém disposto a incendiar todo o sistema. Ryan dirigiu direto para a casa de Marnie, a caixa preta trancada no banco do passageiro ao lado de Ember, que observava as ruas como navegador. Marnie abriu a porta antes mesmo de bater. Ela olhou para o rosto dele, afastou-se e não disse nada até que ele espalhou o conteúdo da caixa à prova de fogo na mesa da cozinha. Seus olhos se fixaram na foto. Esse é o seu pai, ela sussurrou. E esse é o cara, Kessler, Ryan terminou. Ele está lá desde o início. Não apenas esconder os incêndios. Ou comprar a terra. Ele tem estado a encenar o risco. Construindo o problema. Marnie olhou para o antigo relatório. Este é o fogo original. A última chamada do teu pai. Arquivado como um short elétrico, disse Ryan. Mas olhe para a assinatura na parte inferior. Marnie S. Inclino. Sua respiração pegou. As mesmas iniciais. Ele escreveu o relatório, confirmou Ryan. Em seguida, reescreveu novamente. Eles cobriram desde o primeiro dia. Ele pegou a cassete, segurou-a só há uma maneira de saber o que há nisso. Marnie recuperou o velho toca-fitas de seu pai da garagem. Empoeirado, mas funcionou. Ela pressionou o play. A gravação começou com estática. Depois uma voz. Macho. Calma. Mais jovem. Este é Thomas Kessler. Register de incidents. Local de Quima Delta 9. 12 de julho. As mãos de Ryan se enrolaram em punhos. Fogo de ensaio iniciado. Todos os sistemas de supressão desativados. Objetivo: violação total da contenção. Os alhas de Marnie se irregularam.
Ele desativou os sistemas de segurança. Ele garantiu que eles não pudessem sair, disse Ryan. A fita continuou. Equipe de entrada de 3 homens enviada para observação. Sem apoio aéreo. Equipamento mínimo. Tudo de acordo com o cronograma. Então silêncio. Depois, uma voz diferente. Abafado. Assustado. Isso não é seguro há muito, então gritando. Uma explosão de ruído de fogo. E a fita cortada. Ryan bateu a palma da mão na mesa. Eles os enviaram sabendo que entraria em colapso. Seu pai fazia parte dessa equipe, sussurrou Marnie. Ryan acenou com a cabeça. E Jimmy foi o último a chegar perto de descobrir. Marnie olhou para Ember, que não tinha se movido, mas cujos olhos estavam fixos no jogador, ouvidos para frente como se ela se lembrasse do som. Você acha que ele sabia? Acho que ele gravou, disse Ryan. Acho que ele encontrou esta caixa. Escondi-o. Em seguida, enviou-a para mim. A voz de Marnie estava trêmula. E agora? Agora. Ryan pegou a foto, colocou a fita de volta na manga. Vamos a público. Tudo isso. Marnie hesitou. Você acha que alguém vai acreditar em uma cassete de 20 anos atrás e uma caixa que você encontrou em um prédio condenado? Ryan olhou para Ember. Eles vão acreditar no que acontece a seguir. Ele não estava errado. Na manhã seguinte, contactou o mesmo jornalista que publicou a primeira matéria. Desta vez, ele não entregou os ficheiros. Ele trouxe a caixa, o relatório, a gravação, a fotografia e uma declaração na câmera. Meu nome é Ryan Barré. O meu pai morreu num incêndio que foi criado para o matar. O meu melhor amigo morreu da mesma forma. E o homem que a orquestrou lucra com o fogo e a morte há décadas. O vídeo foi ao ar naquela noite. Acumulou 1 milhão de visualizações em 6 horas. A cidade explodiu. Os inquéritos foram reabertos. O nome de Kessler foi tendência em todas as plataformas. Sua equipe jurídica ficou em silêncio. Em seguida, a página inicial da sua empresa desapareceu. Mas Ryan não tinha acabado. Ele foi para a estação. Estava na frente de sua equipe. E contou a história completa. Nem todos acreditaram nele. Alguns pensaram que ele estava rachado. Mas outros, especialmente aqueles que perderam pessoas, ouviram. E então Ember entrou na sala. Ela saltou sobre a mesa central. E sentou-se. E o quarto ficou em silêncio. Porque mesmo que eles não acreditassem na história toda, algo sobre a maneira como aquela pequena criatura olhava para cada um deles os fazia sentir que deveriam. Naquela noite, Ryan voltou para casa e encontrou uma carta gravada em sua porta. Sem nome. Nenhum logotipo. Apenas uma mensagem. Você deveria ter ficado em silêncio. Ele leu. Depois queimou-o. Porque já era tarde demais. A verdade foi revelada. O fogo tinha sido aceso. E desta vez, foi nos termos dele. As ameaças não pararam. Ficaram mais silenciosos, mais precisos. Um correio de voz sem voz, apenas o som de fogo crepitante. Um envelope simples em seu armário, contendo apenas uma foto de Ember, tirada do outro lado da rua. Um texto de um número desconhecido que dizia simplesmente, basta. Mas Ryan não recuou. Já não. O medo tinha passado, substituído por algo mais forte, a clareza. O Ember nunca saiu do seu lado. E não apenas por conforto. Ela estava alerta, tensa, sempre a ouvir. Ela começou a andar pelos peitores das janelas. Sentado à porta em horários estranhos. Uma noite, ela se recusou a dormir. Apenas parei na entrada do corredor, a cauda se contorcendo, rosnando para uma escuridão que Ryan não conseguia ver. Foi quando ele soube. Eles estavam a chegar. Não com advogados. Não com equipas de relações públicas. Mas com algo final. E em breve. Ele preparou o apartamento da melhor maneira possível, reforçou as fechaduras, bloqueou a escada de incêndio por dentro e disse a Marnie para ficar em outro lugar por algumas noites. Ela não fez perguntas. Ela apenas o abraçou com força e sussurrou, aconteça o que acontecer, você termina isso. Ember a viu sair do parapeito da janela. Naquela noite, Ryan não dormiu. Ele sentou-se no chão da sala de estar, brasa enrolada no colo, uma pequena lanterna em uma mão e o isqueiro de Jimmy na outra. Ainda funcionou.
Ele acendeu uma vez, observou a chama se segurar, então sussurrou: Você ainda está comigo, irmão? A chama acendeu. Apenas um pouco. Chega. Exatamente às 2h46, Imber sentou-se. Orelhas alerta. Olhos fechados na porta. Um segundo depois, um som. Apenas uma batida. Mais um arranhão. Então silêncio. Ryan rose, coração batendo. Não há tempo para pedir ajuda. Não há tempo para esperar. Ele deu um passo para o olho mágico. Ninguém. Mas ele podia sentir isso. Um pouco mais além. Ele pegou a mochila com os arquivos originais e a jogou por cima do ombro. Em seguida, gentilmente pegou brasa. Não esperamos por eles, murmurou. Terminamos isso agora. O quartel estava escuro quando ele chegou. Após a mudança de turno, as luzes apagadas. Apenas a tripulação noturna e o despacho acordaram. Ele atravessou a baía, passou pelas plataformas, pelos cacifos, até o gabinete do chefe. A porta estava trancada. Ele escolheu-o. No interior, o arquivo ficava onde sempre tinha a gaveta 3, acesso restrito. Mas o Ryan já tinha estado aqui antes. Ele abriu, puxou a liberação interna e revelou os registros de arquivo. Encontrou-o em 5 minutos. Uma antiga pasta selada marcada Contrato Kessler de 1999 a 2007, ativo suspenso. Ele abriu. No interior, havia aprovações de inspeção de incêndio assinadas com o antigo selo corporativo de Kessler. Todas as estações da cidade usaram suas empresas para inspeções no local, testes de equipamentos e, o pior de tudo, aquisição de equipamentos. Equipamento barato. Revestimentos inflamáveis. Capuzes sem classificação. O Jimmy sabia. Seu pai provavelmente também sabia. Foi por isso que morreram. Porque alguém fez fortuna naquilo que não era suposto sobreviver ao calor. Ember sibilu. O Ryan virou-se. Uma sombra se moveu para fora da janela. Esteve aqui alguém. Enfiou a lima no casaco e escorregou pelas costas. Ele não fugiu. Ele caminhou. Calma. Concentrado. Ao fundo do beco. Para a rua. Em direção ao rio. Onde tudo começou. Ember ficou em silêncio. Mas ela tremia agora. Não com medo. Em antecipação. Quando chegaram à antiga doca dos barcos, ele viu a forma à sua espera. Alto. Encapuzados. Calma. O mesmo homem de antes. Executor do Kessler. Ou talvez o próprio Kessler. O Ryan não se importou. Ele caminhou direto para o meio do cais. Eu tenho tudo, disse ele. E vai sair ao nascer do sol. O homem não respondeu. Levantei a mão. Não ameaçador. Não segurar uma arma. Apenas, abra. Nunca quisemos que fosse pessoal, disse o homem. Mas você fez assim. Não, disse Ryan. Você fez. No dia em que queimaste o primeiro e enviaste o meu pai para lá. Uma longa pausa. Então, isso não vai acabar como você pensa. Ryan enfiou a mão no casaco. Puxou o isqueiro. Sacudiu uma vez. Segurou-o. O vento não tocou a chama. Você está certo, disse ele. Vai acabar melhor. E por trás das caixas, os holofotes os atingiram. Brilhante. Gigante. Marnie saiu, segurando o telefone alto, transmitindo ao vivo. Diga oi para todos que estão assistindo, ela ligou. Você está vivo. O homem congelou. Ryan Sorio. Disse-lhe que terminaríamos. Ember saltou do ombro, pousou ao lado do homem e rosnou. E desta vez, não parecia um gato. Parecia algo mais antigo. Algo selvagem. O homem recuou. Então correu. Desapareceu na escuridão. Mas não importava. Tinham tudo. E o mundo estava finalmente a ver. O vídeo tornou-se viral em poucas horas. Milhares de ações. As agências nacionais recolheram-no pela manhã. A imagem de Ryan, de pé sob os holofotes no antigo cais com um pequeno gato laranja aos pés e fogo nos olhos, tornou-se um símbolo não apenas de justiça, mas de memória. A história era grande demais para ser enterrada agora. Seguiram-se processos judiciais. Intimações. Kessler desapareceu. A sua empresa desmantelou-se peça por peça enquanto jornalistas e investigadores invadiam cada centímetro do seu passado.
Os bombeiros de todo o país começaram a verificar novamente os seus contratos. Alguns deles tinham o mesmo equipamento, as mesmas inspeções, os mesmos perigos silenciosos. As pessoas começaram a chamá-lo de efeito brasa, a percepção de que às vezes a menor faísca pode derrubar a mentira mais fortificada. Ryan não falou com a mídia. Ele não precisava. A história falou por si. É Ember. Ember ficou perto. Silêncio. A ver. Mas algo sobre ela mudou nos dias que se seguiram. Ela começou a dormir mais. Como menos. O fogo em seus movimentos diminuiu, como uma chama se apagando depois que seu trabalho foi feito. O Ryan levou-o ao veterinário. Nenhuma doença. Nenhum trauma. Só tempo. O veterinário não tinha explicações. Mas o Ryan fez. Ela carregava algo pesado há muito tempo. Um fardo, uma mensagem, uma memória. E agora que tinha sido entregue, ela estava desaparecendo, não no corpo, mas no propósito. Naquela noite, Ryan a levou para a margem do rio, o lugar onde tudo começou. O ar estava parado. Fix. Ember sentou, se no cais ao lado dele, cauda enrolada ordenadamente em torno de suas patas. Ele acariciou sua cabeça suavemente, piscando contra o aperto em sua garganta. Eu sei que você não é apenas um gato, ele sussurrou. E eu sei que você não pode ficar para sempre. Mas nunca esquecerei o que fizeste. Ok, to yes. Ela se inclinou para a mão dele, com os olhos semicerrados. Então ela se levantou. Um passo à frente. 2 vezes. E olhou para a água. O luar apanhou-lhe o pelo de uma forma que quase a fez brilhar. Então ela se virou. Encostou-lhe a perna uma última vez. E entrou no escuro. O Ryan não o seguiu. Ele não gritou. Ele apenas observou. E sabia. Ela não tinha ido embora. Apenas não é mais necessário. Semanas se passaram. A primavera chegou. A cidade acalmou-se. Certa manhã, Ryan encontrou algo em sua caixa de correio. Sem endereço de retorno. Sem marcas. Apenas uma fotografia. Um bombeiro jovem, sorridente de pé ao lado de um homem com cinza nas têmporas, segurando um gatinho minúsculo. A letra na parte de trás dizia: "Conseguiste, miúdo." G. Ryan sorriu. Enquadrou. Pendurou-o na parede ao lado do distintivo do pai. Então ele abriu a porta da frente, saiu e deixou o sol bater em seu rosto como o calor de um velho amigo. Porque alguns incêndios nunca morrem. E algumas faíscas nunca saem. Apenas mudam de forma. E veggie.